Paz, pessoas, bom dia, como você está? Eu espero que bem, na graça do nosso Deus. Providenciei esse aqui, porque muitas pessoas tinham falado comigo que eu não estava dando para ouvir nada nos vídeos. Eu espero que agora fique bem audível. Hoje nós estamos no dia de número 100, completamos 100 dias, hein? Gente, nem acreditei. Realmente chegamos, estamos indo, estamos aí progredindo, isso que é o mais importante. Dia de número 100, hoje na leitura, livro de 1 Samuel, capítulo 15 e 16 e Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 42. Amém? Vamos estar orando? Pai, eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa casa, pela nossa família, por esse momento que nós temos de leitura, pela comunhão que nós temos com os irmãos. Mais uma vez, Deus, nós queremos dar graças a Ti e entregar, Senhor, o discernimento ao Espírito Santo nessa manhã. Nos fala o que precisa, Pai. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. 1 Samuel, capítulo de número 15, vai falar algo muito conhecido por todos. Melhor é obedecer do que sacrificar. Eu tenho certeza que você, como cristão, já ouviu esse termo em algum momento da sua vida, quando Saul desobedece a Deus e aí é rejeitado, né? Esse momento decisivo aí da história, tanto de Saul quanto de Israel, né? Quanto do povo de Israel, Saul aí, o primeiro rei escolhido para a nação de Israel, vai mostrar aí para nós o que acontece quando alguém é chamado para liderar sobre a autoridade divina, mas decide seguir com a própria lógica, com a própria vontade. E aí, o que acontece? É algo que você vai acompanhar aqui com a gente, parecia ser simplesmente mais uma vitória militar, né? Saul que coordenava aí as batalhas junto com seu filho Jonatas, mas aí ele enfrentou um teste que revelou o que realmente habitava no coração de Saul. E aí, meia obediência é obediência? Eis a pergunta que eu faço a vocês. Se foi meia, então desobediência, não existe meia, ou obedece ou não obedece. Então, logo em seguida, você vai ver aí as consequências de fazer o que você melhor entende para si próprio. E aí a gente vai ter, no desenrolar dessa história, a respeito de sucesso, obediência, liderança espiritual, sacrifício, enfim, Deus, eu sempre falo, né? A linguagem do amor de Deus é a obediência. E Ele espera de nós submissão, sempre, coração devoto, voltado. É o que Deus espera de cada um de nós. Então, vamos aprender aqui hoje com o fracasso de Saul. Tira essa lição para a sua vida. Amém? A importância de você obedecer totalmente a Deus. Vamos lá para você entender. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel. Tem se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Agora, pois,
Vai, pois, agora, fere Aimeleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Talaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subistes do Egito. Assim, os queneus se retiraram no meio dos amalequitas. Então, a ordem foi clara de Deus. Castigarei a Amaleque e destrói aí a todos naquele local. E permitiu ainda que os queneus se retirassem, porque eles haviam oferecido abrigo anteriormente, aí quando eles subiam do Egito, ao povo de Israel. E aí o verso 7 vai dizer que então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag. Quem era Agag? Era o rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. Então já começa aqui. Agag não era para ter ficado para contar a história, né? Então, já tem um porém aí. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas. Ponto 2. O melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas vil e desprezíveis destruíram. Parte 2. Não só Saul, mas também o povo resolveu que eles iam ficar com os despojos de guerra nos animais. O que foi deixado no verso 3 lá, a orientação de que deveria... Acho que morreu o meu negócio. Morreu. Peraí. Foi deixado bem claro que eles deveriam destruir ali tudo o que estava ali, tudo que eles possuíam. E o que aconteceu? Tá ligado? Que acho que sim, né? Eles resolveram que eles iam ficar com alguma coisa. E não era essa a intenção de Deus, né? Não era assim que ele queria. Aí o verso 10 vai dizer aí: Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Então, olha só. Ai, gente, vou falar para você, o perigo da arrogância. A arrogância de achar que você é autossuficiente espiritualmente
e de achar que você não tem que se submeter à vontade de Deus. Era um rei, sim, mas ele devia seguir aí na íntegra a vontade de Deus. E Saul faz algo perigosíssimo. Além dos despojos de guerras, ele constrói um monumento em própria honra. Olha só, gente. Ele constrói aí um monumento para si próprio. E o próprio Samuel recebe a notícia aí do próprio Deus, né, na madrugada, de que ele havia arrependido de ter colocado Saul como rei. Samuel ainda passa a madrugada orando, mas infelizmente, né, você vai concluir aqui comigo. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este em meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Por que ele perguntou isso? Porque a orientação foi clara, versículo 3. Nada lhe poupes, nada. Isso aqui é nada? Respondeu Saul: De Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então ele veio com essa desculpa aqui. Então, a gente separou aqui esses animais porque a gente tem intenção aí de sacrificar. Entendeu, Samuel? Não é com intenção de ficar com eles para nós, não. A gente vai sacrificar ao Senhor. O resto a gente fez aí, fez metade certo, tá bom? Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu Saul: Fala aí o que ele tem. Prosseguiu Samuel porventura: Sendo tu pequeno, os teus olhos não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Olha só. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto ao que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, da obstinação, da idolatria e o culto dos ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eis que o Senhor estava ali, dizendo que o erro de Saul podia trazer uma validação humana. Os homens estavam ali felizes, porém o Senhor Deus havia rejeitado a ele como rei. Verso 24. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras,
porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Eles queriam os despojos, eu simplesmente escutei eles e fiz o que eu achei que era melhor para eles. Agora, pois, te rogo, Samuel, rogo a Deus, perdoa-me o meu pecado, volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou para não seres rei de Israel. Então, não adianta, Saul, não adianta pedir perdão, você já fez errado. Ele rejeitou agora a ti. Você não será rei sobre Israel. Não é mais o rei escolhido do Senhor. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu o teu próximo, que é o melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Uma tentativa aí de Saul tentar mais uma vez interceder, já que ele havia a madrugada toda passando, intercedendo aí pela vida de Saul. E ele, como sacerdote, era trabalho dele, né, oferecer sacrifícios. E aí ele tenta recuperar sua honra e tentar manter as aparências. Adianta só manter as aparências por fora e por dentro ser um sepulcro caiado? Cuidado com a aparência, fugir da aparência do mal. Só aparência não adianta. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio com ele, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu para a casa de Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia de sua morte. Porém, tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído rei sobre Israel. Eis que Saul ali finaliza com a vida de Agag, rei dos Amalequitas, conforme a orientação de Deus, e sai dali entristecido, sem depois nunca mais ver a Saul, né? Até o dia em que ele é morto, mas cumpre ali pelo menos findada a vida do rei Agag. Foi morto, né? Capítulo de número 16. Gente, o que é isso? Que sono é esse? 16 aí, de 1 Samuel. Por que Deus rejeitou aí a Saul e escolheu Davi? A gente vai entender isso hoje. Ele não tinha direito aos despojos de guerra? Mas por que essa decisão?
Por que ela foi tomada dessa maneira? Porque muitas das vezes Deus quer tirar a gente da zona de conforto. E nós queremos fazer tudo do nosso jeito. A gente, muitas das vezes, olha pela uma ótica humana. A gente quer ver o melhor na aparência física. Mas a gente sabe que Deus não vê a aparência. Ele vê o coração. Saul já havia informado ali a Samuel que ele não colocaria mais o rei. Pode até ser que ele não abandonasse de cara ali o trono, mas Deus já não se alegrava mais dele como rei. Então não é apenas sobre a escolha de Davi como rei, é sobre os padrões ali de julgamento. Não é um estereótipo, não é algo ali. O julgamento de Deus não é ver o homem mais bonito, alto. Não é isso. Ele escolhe alguém que realmente ama ele de todo o coração. Realmente alguém que nos bastidores continua adorando a ele. Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja ouvindo. Deus ama a estes que são improváveis ou são desacreditados pela maioria, mas são verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Capítulo de número 16 diz assim, Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Até quando, Saul, você vai ficar achando que ele é o rei? Eu já falei para você, ele não é o rei. Ele não é o meu ungido. Então, um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então vá lá a caminho de Belém, encontra com Jessé, que eu separei um rei para mim, lá na descendência de Jessé. Disse Samuel, como irei eu? Saul o saberá e me matará. Estou procurando ali outro rei, ele vai tirar minha vida. Pois Saul o sabera e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Então, beleza, com essa estratégia aqui, de que ele viria sacrificar ao Senhor e convidaria Jessé para sacrificar, leva lá o óleo e lá você vai ungir o filho lá que eu mostrar para você. Assim, Samuel fez o que dissera ao Senhor. Veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Eis que os anciãos perguntaram para Samuel. Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está presente o Senhor, o seu ungido. Porque Eliabe era o mais velho, então ele falou, olha, esse rapaz, acho que é esse. Porém,
o Senhor disse a Samuel: não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o nosso coração. Chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel e disse, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Eis que estavam eles ali a chamar filhos. Chamou ali Abinadab, não era. Chamou Eliabe, não era. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Não é esse ainda meu ungido. E aí? Perguntou Samuel a Jessé. Então, Jessé, acabou os teus filhos? Ele respondeu, não. Ainda falta o mais moço, que ele está lá no pasto, apacentando ovelhas. Ah, beleza. Então Samuel disse a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Certamente, eis que aí está o ungido do Senhor, né? Certeza só sobrou esse? Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. É esse que eu separei para mim. É esse que eu tirei por detrás das malhadas. É esse aí, né? Então a palavra do Senhor fala, disse, se levantou e foi para Ramá. Eis que os irmãos não quiseram ungí-lo. Então eles se esparramaram pelas cidades ali. Nada disso que eu falei. Eis que estava ali diante dele Samuel e Davi, um moço ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Tomou o Senhor o chifre de azeite, o ungiu no meio de seus irmãos, e naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, diferentemente do que eu falei, eis que ali estava diante dos seus irmãos e foi ungido aí, separado, um menino obediente, de boa aparência, separado para que ele pudesse reinar aí mais à frente. E o Samuel vai seguir em direção a Ramá. Tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor da parte desse, um espírito maligno o atormentava. Então, eis que ele perdendo aí o reinado, perdendo entre aspas, que a gente vai ver que Davi vai respeitar o tempo todo a soberania de Saul enquanto ele é rei. Mas eis que ele era atormentado por um espírito de Satanás. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que seus filhos que estão em sua perseverança busquem em homem que saiba tocar harpa, até que o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti. Então ele a dedilhará e te acharás melhor. Então, já que você sabe tocar harpa, Davi, quando o espírito maligno se apossar de Saul, você vai dedilhar a arca, a canção que você quiser. Disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo.
do jeitinho que o Senhor falara, né? Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, suziso em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou os mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por intermédio do filho Davi. É como se estivesse dizendo: eis aí também o meu filho, trate-o da melhor maneira possível. Samuel, né? Saul. Então Davi foi a Saul, e este, perante ele, este o amou muito e o fez seu escudeiro. Eis que ele era o tocador de harpa, quem trazia ali paz no momento em que tudo estava o caos. E muito contente e feliz ficou Saul e transformou ele no seu escudeiro. Eis que ele estar onde ele estivesse, ia portar as armas e entregar a ele. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi diante de mim, pois me caiu em graça. Eis que estou muito agradado dele. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Até aqui. Eis que ele passou a ser a música no palácio, a pessoa que trazia paz ali no momento de dificuldade na vida de Saul, visto que ele havia sido apoderado por um espírito mau, né? Eis que Saul havia perdido agora a preferência do reinado, e eis que Davi era o escolhido do Senhor. Finalizamos aqui o Samuel. Vamos agora para Lucas, capítulo 10, do 25 ao 42. Eis que agora a gente vai ver uma parábola muito conhecida. Meu vídeo provavelmente vai cortar aqui, por causa do tempo, mas eu vou até onde eu conseguir. Parábola do bom samaritano. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de ele pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? E isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Mas quem que é meu próximo? Ele, porém, Jesus prosseguiu dizendo, a parábola do bom samaritano: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, aos quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Por exemplo, esse homem pode muito bem ter sido assaltado, né? Talvez aquela estrada fosse muito perigosa e esse homem acabou sendo agredido e largado ali. Eis que o sacerdote passa e finge que não está vendo. Semelhantemente, quem passa também
um levita, também um homem de Deus. E vendo também, finge que não está vendo. Só que o samaritano, alguém ali que tinha uma rixa com o povo de Israel, por conta da destruição do templo, lembra que eu comentei na semana passada? Semana passada não, essa semana, acho que tem 2 dias. Por conta do templo, e eles tinham essa rixa uns com os outros. Passou de perto, vendo, ficou com pena dele. Chegou-se, passou os ferimentos, aplicou óleo sobre eles, colocou ele no seu próprio animal e levou ele para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, ele tirou o dinheiro ali que ele tinha, 2 denários, os entregou ao hospedeiro dizendo: cuida desse homem. E se alguma coisa ele gastar aí a mais, pode deixar que eu vou pagar. Qual destes 3 que eu falei, que eu mencionei, te parece ter sido o próximo aí desse homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia, lógico, né, Jesus, para com ele. Então ele lhe disse: vai, faz a mesma coisa, simples assim. Então, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, né, Marta e Maria, muito conhecida a passagem, né, que ela estava ali, assentada aos pés do Senhor, ouvindo todos os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui se a servir sozinha? Imagine Marta ali preocupada com aquele monte de homem que vinha para a casa dela. Ela estava ali arrumando a casa, arrumando comida, trazendo água, trazendo comida. E ela queria que a sua irmã Maria lhe ajudasse. Porém, respondeu-lhe o Senhor: Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eis que Maria estava ali, ouvindo o que o Senhor tinha a falar com ela. E ele prestava atenção ali, ela prestava atenção atentamente. E essa parte, como o Senhor havia dito, não lhe seria tirada, não lhe seria tomada. Ouvir atentamente a voz do Senhor era o que Deus tinha para ela, prestar atenção ali em tudo. E nós, estamos preocupados com os nossos afazeres ou estamos ali atentamente prestar atenção no Senhor? Essa é a passagem que Ele nos preparou hoje. Obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, do que perder. E fique atento aos ensinamentos que Ele tem a nos mostrar. Mesmo que para isso você tenha que deixar de lado os afazeres da sua casa. Ela é meio bagunçada, de pernas pro ar, mas priorize o tempo com Deus. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Dia de número 100. Espero você aí. Até a próxima. Tchau.